Amém? Boa noite, graças a paz. Quem está nos assistindo a partir de agora, pela internet, Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus ele possa falar tremendamente ao seu coração nesta noite. O tema desenvolvido nesta noite é: qual é o seu papel no corpo de Cristo? Amém? O texto que nós vamos utilizar como referência encontra-se no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12. Nós vamos estar lendo a partir do verso 12. Coríntios 12, vamos ler até o verso 27. Eu vou acompanhando por aqui, para ficar mais rápido, e aí vocês acompanham aqui pelas minhas costas, tá bom? Vamos lá. Bem, diz assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Verso 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs de cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas há um só corpo. Bem? Verso 21. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos como especial honra. Igualmente, os membros em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, portanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro deste corpo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, agora que nós lemos a Tua Palavra, te pedimos que a partir de agora o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que nesse momento não seja mais o homem falando, mas seja o Teu Espírito Santo que habita em nós, explanando as verdades que estão inseridas nesse texto. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um, porque se assim não fosse, esse
que essa ministração seria apenas uma palestra. Dependemos do Senhor, Pai, para que possamos compreender e para que essa palavra ela possa se tornar verdade na nossa vida. Por isso que pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra essa palavra aos nossos corações. Fala conosco no mais profundo do nosso ser. Eu me coloco totalmente à tua disposição nesta noite, para que o Senhor me use. E declaro aqui a minha total incapacidade de ministrar essa palavra se não for com o Senhor. Deus, muito obrigado por isso. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, na última ministração, nós refletimos sobre a identidade de Cristo, né? Nós falamos sobre isso. Entendemos que, ao crermos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, perdoados e chamados para viver uma nova vida, não mais guiada pelo mundo, como nós andávamos antes de conhecer a Jesus, mas chamados para viver uma nova vida, agora guiada pelo Espírito Santo de Deus. Descobrimos que a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós temos, mas sim naquilo que nós somos em Deus. Agora que nós já sabemos quem nós somos, é hora de nós darmos o próximo passo para entender de onde nós pertencemos. Deus, Ele não nos salvou para que nós vivêssemos isolados. Deus não nos salvou para que nós vivêssemos dentro de quatro paredes. Não foi isso a vontade de Deus. Deus, Ele nos salvou para que nós possamos fazer parte de algo muito maior, que é o corpo de Cristo, a igreja. Nessa noite, nós iremos mergulhar nesse poderoso ensino que o apóstolo Paulo deixou aqui. E aqui ele está falando sobre o funcionamento do corpo, onde cada membro ele tem o seu lugar e ele tem a sua função dentro da igreja. Iremos descobrir que a nossa identidade em Cristo está ligada ao nosso papel no corpo, e que unidos somos chamados a viver em cooperação, em amor e em propósito. Que possamos nessa noite estar com os nossos corações abertos, porque Deus Ele quer nos ensinar como crescer juntos, servindo uns aos outros, refletindo a beleza da comunhão do reino de Deus. Amém? Bem, o que Paulo ele quer nos ensinar ao comparar a igreja com o corpo? Já pararam para pensar nisso? O que o apóstolo Paulo estava pensando, pegando a comparação de um corpo humano com uma igreja? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então aqui ele traz alguns ensinamentos para nós, utilizando essa metáfora do corpo humano. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele nos ensina é que todos os crentes eles fazem parte de um mesmo corpo espiritual. Essa é a primeira lição de Paulo. Lá em 1 Coríntios 12, 13, ele fala assim: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, não foi dado para beber para Ney de um Espírito, para Simone de um outro Espírito, para Lucas de outro Espírito. Não. A palavra fala que a nós foi nos dado o direito de beber de um mesmo Espírito. E que Espírito que é esse? O Espírito de Deus.
Todos nós que cremos em Jesus, fomos unidos pelo Espírito Santo em um só corpo, a igreja. Isso quer dizer que mesmo nós sendo diferentes, com histórias, com talentos, jeitos, fisionomias únicas, nós fazemos parte de uma mesma família espiritual. Não existe um cristão sozinho, em lugar nenhum no mundo. Um cristão que seja mais importante do que o outro. Isso também não existe. Cada um de nós tem um papel precioso nesse corpo chamado igreja. Cada um de nós somos chamados a caminhar juntos, unidos, cuidando uns dos outros, servindo com amor, ajudando a carregar os fardos da outra vida. Se Deus nos fez um só em Cristo, é para que unidos nós possamos refletir o seu amor ao mundo que está lá fora, e dessa maneira cumprir os propósitos a qual Ele nos confiou. Então precisamos estar unidos como família, sustentando um ao outro. Se um está com problema, todos têm que ajudar aquela pessoa a se livrar daquele problema. Afinal de contas, nós somos um só corpo. Se um irmão está passando necessidade, todos precisam se reunir e ajudar esse irmão. Porque, afinal de contas, ele faz parte do nosso corpo. Não tem como eu ser crente sozinho. Não tem como eu ser crente dentro da minha casa. Somos uma família, somos um corpo. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 5, ele fala assim: assim também Cristo em nós, que somos muitos, mas formamos um só corpo, e cada membro está ligado um ao outro. Entendeu? Somos vários, mas todos nós estamos ligados a um só corpo, que é a igreja. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, o apóstolo Paulo fala assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um povo. Certa vez, um jovem, ele se afastou da igreja, alegando que não precisava de comunhão, não precisava estar na igreja para seguir a Jesus. Um pastor, então, ele foi até esse jovem, uma noite de inverno, uma noite fria, e diz que ambos se sentaram à beira da ladeira para conversar, ali em silêncio. O pastor, sem dizer nada, só olhava ali para o fogo. De repente, ele foi lá, pegou uma brasa, um pegador, tirou aquela brasa, afastou ela do fogo, e em poucos minutos, aquela brasa que antes estava ali vermelha, incandescente, quente, ela ficou escura e ela começou a esfriar. O jovem, olhando isso, ele compreendeu a mensagem que o pastor queria dizer para ele, mesmo sem o pastor abrir a boca para falar. Estar longe da igreja, estar longe do corpo, é exatamente como essa brasa. Primeiro, perde-se o calor, depois, o brilho e a força. Deus nos chamou para que nós fôssemos um, ligados uns aos outros. Só assim nós conseguiremos nos manter aquecidos pela fé, encorajados pelo amor e pelo firme propósito. Isolados,
nós só nos enfraquecemos, juntos somos fortalecidos. Não tem como você ser forte sozinho. Você tem uma família, você tem um corpo chamado igreja. A segunda lição do apóstolo Paulo para nós, nesse texto de Coríntios, versículo 12, ele fala que existe diversidade de funções, mas a unidade é no propósito. Em 1 Coríntios 12, ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Na igreja de Cristo, Deus nos deu diferentes dons, diferentes habilidades, chamados. Cada um daqui de nós tem um chamado diferente, tem uma habilidade diferente. Por exemplo, o Lucas ele tem se demonstrado aí um levita, incrível. Às vezes ele manda lá no vídeo que eu tenho com meus filhos, os filhos dele tocando violão, e assim, numa técnica, uma coisa tão... E o Lucas, se eu não me engano, a última vez que ele fez curso de violão, ele devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade, no máximo. Por quê? Porque é um dom que Deus deu a ele. Um talento que Deus entregou na mão dele. A Neide é professora, sabe ensinar. Hoje responde para uma função de supervisora. Ela ensina os ensinadores. Então ela orienta os diretores da escola. Ela ensina a eles como administrar. Mas é chamada, é talento que ela tem. Cada um de nós tem um talento diferente do outro. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Uns ensinam, outros cuidam, outros lideram, outros servem de forma mais silenciosa, sem aparecer. Mas todos nós trabalhamos juntos no mesmo propósito, que é glorificar a Deus e fazer o reino dele crescer. É na diversidade que está a nossa riqueza, e não na divisão. Quando entendemos que cada função tem valor e ninguém é mais ou menos importante no corpo de Cristo, nós aprendemos a servir com humildade, com gratidão, com reconhecimento, sabendo que é Deus que nos capacita. Nós somos diferentes, sim, mas caminhamos numa mesma direção, unidos pela nossa fé e pelo amor que nos liga em Jesus. No livro de Efésios, no capítulo 4, os versos 11 e 12, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, por mais que dentro da própria igreja existem dons, funções diferentes, todos esses dons, eles servem para que o corpo de Cristo seja edificado. Romanos, no capítulo 12, no verso 4 até o verso 6, fala assim: assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Existe um livro chamado Uma Vida com Propósito,
de Rick Warren. E nesse livro, ele tem um trecho que ele fala assim: na obra de Deus, não existem posições de maior ou menor destaque. Existem apenas funções diferentes. A grandeza de um ministério não está na sua visibilidade, mas sim na fidelidade. Olha só. Então, a grandeza do ministério não é você estar visível, você estar em cima do altar, seja pregando, seja tocando ou cantando, não é isso. O que tem mais importância dentro de um ministério está na sua fidelidade. Aquela pessoa que você liga para ela e fala: conta comigo. Olha, nós vamos fazer um negócio, você fala: pai, estou dentro. Olha, nós vamos fazer uma programação nesse final de semana, pode contar comigo. E ele está lá. Então a fidelidade, ela está muito mais alto do que a visibilidade. A citação desse texto, desse livro, Uma Vida com Propósitos, ele nos lembra que cada parte do corpo de Cristo é essencial para o funcionamento pleno da igreja. O foco não deve estar em quem apenas aparece mais, mas em quem cumpre com alegria e dedicação o papel que recebeu do Senhor. Amém? Terceira lição do apóstolo Paulo: cada membro é importante, mesmo que exerça um papel discreto. 1 Coríntios 12, verso 22 ao 23, ele fala assim: ao contrário, os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são necessários, e os que pensamos ser menos honrosos tratamos com especial honra. Na igreja não existem funções pequenas e nem pessoas insignificantes. Não existe isso na igreja. Cada membro tem um valor único diante de Deus, mesmo que aquilo que ele faça não apareça a olhos humanos, mas ele tem um valor único diante de Deus. Aqueles que oram em silêncio, aqueles que acolhem com carinho, aqueles que limpam o templo ou cuidam de alguém com amor, todos esses são essenciais no corpo de Cristo. Deus, Ele vê o nosso coração e Ele nos recompensa pela nossa fidelidade e não pela nossa visibilidade. Precisamos aprender a honrar uns aos outros, reconhecendo que o que sustenta a igreja muitas vezes está nos bastidores, está no que está por trás, não o que está aqui na frente. Onde os corações, eles servem com dedicação, com amor verdadeiro. No reino de Deus, o discreto, ele é indispensável. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 11 e 12, ele fala assim: o maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que se exalta, ele será humilhado, e todo aquele que se humilha, este será exaltado. Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, também fala assim: não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é o maior exemplo de humildade. Você ser humilde é você se colocar numa posição inferior às outras pessoas. Não ser arrogante, não querer ser maior do que ninguém. Diz que, certa vez, em uma grande catedral lá da Europa, foi encontrado um pequeno entalhe atrás de um altar. Era uma flor esculpida em madeira.
onde ninguém poderia ver. E era uma verdadeira obra-prima, algo de um artesão sem. E aí diz que um visitante curioso, certa vez, perguntou para o guia: por que alguém gastaria tanto tempo, uma dedicação tão grande para esculpir alguma coisa tão bela, sendo que ninguém veria? E aí o guia respondeu para ele: porque o artesão, ele sabia que Deus veria. Então não é o que você faz para os outros que importa, sim o que você faz para Deus. Isso é o que importa. E quando você faz para Deus, ninguém precisa saber, ninguém precisa estar vendo, Deus está vendo. E isso é o que importa. Essa história ela nos ensina que mesmo que aquilo que nós fazemos possa parecer invisível aos olhos das outras pessoas, Deus está vendo tudo. E Ele honra os que o servem em silêncio, com amor, com fidelidade. Na igreja, o que parece ser pequeno é grande quando é feito para a glória de Deus. E a quarta e última lição do apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos ensina que a igreja, ela só funciona bem quando todos os membros cooperam entre si. 1 Coríntios 25, 12, 25, 26, fala assim: para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros também se alegram com ele. A igreja, ela só alcançará a plenitude quando cada um dos seus membros caminhar em unidade, servindo com amor, com cooperação. Assim como um corpo humano depende de todos os seus órgãos funcionando em harmonia, a igreja depende da participação ativa e sincera de cada um de nós. Quando um sofre, todos sentem. Quando um se alegra, todos se alegram. Deus nos chamou para nós vivermos juntos, ajudando uns aos outros, perdoando, encorajando, servindo com humildade. Sozinhos nós somos limitados, mas juntos, em comunhão e amor, somos fortes e refletimos com mais clareza a presença de Cristo no mundo. Efésios 4, verso 16, fala assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gálatas 6, verso 2, diz assim: leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Tem um livro também chamado A Igreja Autêntica, de John Stott, que diz assim: a igreja é um corpo vivo, não uma organização mecânica. Cada parte é independente. Não podemos viver isoladamente, nem cumprir o chamado de Cristo sozinho. Precisamos uns dos outros. E isso nos reforça a ideia de que não basta estarmos apenas na mesma comunidade. É preciso ter uma comunhão verdadeira. Quando há cooperação sincera, o corpo floresce, a missão se cumpre com poder. Amados, nesta noite, o Espírito Santo ele nos lembra algo precioso, que não fomos chamados apenas para crer em Jesus, mas para pertencer
a Ele. E pertencer a uma comunidade, um corpo, uma missão viva que se move no mundo por meio da igreja. Você não é uma peça solta. Você é parte do corpo de Cristo. Você tem um lugar. Você tem um propósito. Você é necessário. Segundo, Deus não errou ao te colocar aqui dentro. Ele te enxergou no corpo com um plano específico para a sua vida. E quando você se move em obediência, todo o corpo cresce, amadurece, reflete a glória de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, se sentindo como aquela brasa afastada da lareira. Talvez você tenha se esfriado, talvez você tenha se isolado, se ferido, ou acreditado naquilo que não é importante. Hoje, o Espírito Santo, ele quer soprar algo novo dentro de você. Essa noite é uma noite de restauração do corpo. Hoje é noite de reconexão. Se você está cansado, venha para os braços do Pai. Se você está ferido, o corpo vai te curar. Se você está distante, é hora de você voltar. Feche seus olhos por um momento. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Há dons adormecidos que precisam despertar. Há funções esperando para serem assumidas. Há feridas para serem curadas pela comunhão. Há membros do corpo que precisam dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Espírito Santo, sopra sobre nós agora. Restaura a unidade. Reacende o fogo. Levanta aqueles que se sentem pequenos. Cura aqueles que estão feridos. Reposiciona aqueles que se afastaram de ti. Faz de nós um corpo vivo, santo, útil para ti. Hoje, Deus está dizendo para a sua igreja: chegou o tempo de cada discípulo se levantar e ocupar o seu lugar. O tempo da apatia acabou. O tempo do individualismo passou. Eu estou formando aqui um exército unido, um corpo forte, cheio de amor, cheio do meu espírito. E se você crê nisso, diga para ele agora: Deus, pode contar comigo. Eu sou teu. Eu sou parte do teu corpo. Usa a minha vida para manifestar o teu reino nesse lugar. Juntos somos mais fortes. Juntos somos a igreja viva do Deus.